uma simples mulher, uma mulher que já era viúva, uma mulher que tinha somente um único filho, para que pudesse cuidar da sua casa, para que pudesse tomar conta da sua mamãe. Não sei qual seria a idade desta mulher, mas esta mulher, ela era totalmente dependente do seu filho. Então, no seu coração existia uma alegria muito forte, existia um amor muito grande pelo seu filho, porque naquele dia, quando aquela mulher olha para o seu filho, talvez 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas vezes, e ela sempre pensava, ou até mesmo dizia: este é o meu orgulho, esta é a minha paixão, esta é a única coisa ou a esperança que eu tenho neste mundo. Mas a Bíblia diz que aquele moço, ele vem a falecer, ele vem a morrer, e quando aquele moço morre, aquela mulher, ela se entra num grande desespero. Se nós nos colocarmos pelo menos um pouco no lugar daquela mulher, o que é perder um filho, o que é perder um entre parentes, nós sabemos muito bem que não é fácil, é muito dolorido. Eu, pela misericórdia do Senhor, até hoje não perdi nenhum filho, mas eu sei que a dor deve ser muito grande. E aquela mulher, perdendo aquele filho, que era um tudo para ela, que era a esperança da vida dela, então chega o momento daquela mulher sepultar aquele moço, chega o momento daquela mulher levar aquele moço para ser sepultado, e a Bíblia diz que com ela ia uma grande multidão, e a Bíblia nos fala que ele, saindo da cidade de Naim para enterrar o seu filho, aquela mulher chorando, aquela mulher se lamentando, aquela mulher pedindo: se tivesse como o meu filho voltar, se tivesse como
naquele cortejo. Jesus coloca a mão naquele caixão e diz: pare. O sacerdote estava 10 metros à frente do caixão. E Jesus entra entre o sacerdote e aquele povo bem na frente do caixão e diga: para. Jesus olha para aquela mulher, como diz a palavra do Senhor, no versículo 13. Jesus olha para aquela mulher. Ele não olha por fora, ele não olha para o seu traje, ele olha para dentro dela. E ele diz: não chores. No versículo 14, Jesus parou aquela multidão e ele olha para aquele caixão, olhando para aquele moço, e diz: levanta-te. Então nós olhamos para esta palavra. De um lado Jesus diz: não chores. Para aquela mulher Jesus olha e diz: não chores, mulher. Mas para o outro lado, para a situação, ele diz: levanta, ou levanta-te. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Jesus está aqui. Jesus, antes que você chegasse aqui, ele estava contigo lá na tua casa. Jesus, ele olha para nós, sabe de que maneira? Para dentro do nosso consciente, para dentro do nosso coração. E Jesus sabe do jeito que você chegou aqui nesta noite. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que você quer nesta noite. E nesta oportunidade Jesus olha para você e ele diz: olha, não se preocupe. E para o outro lado da situação, ele diz para você: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Sabe por quê? Jesus não quer ninguém prostrado diante de uma situação. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Jesus realizou muitas curas, Jesus realizou muitos milagres, e por causa disso, as enfermidades, o mal, a morte, tudo aquilo que não era do agrado do Senhor, tudo aquilo que era contrário ao reino dos céus, tudo aquilo que era negativo que estava na vida das pessoas, saíram da vida deles e reinou o céu, reinou a glória do Senhor Jesus na vida desse moço. Saiu a morte. Veja bem, irmãos, a autoridade de Jesus sobre a morte. Ele olha para aquele moço e ele nem discute com a morte, ele nem conversa com a morte, ele só diz a ti: eu te digo, levanta-te. Você tem noção o que é uma pessoa deitada em um caixão e você ali em volta e a pessoa se levantar? A Bíblia não diz, mas pode alguns ter até corrido, mas aquela mulher ficou ali. Quando ela olha para o seu filho sentado, Jesus pega na mão dele. Jesus é carinhoso, irmãos. Se nesta noite o seu coração chora, se nesta noite o seu coração geme, se nesta noite você entrou aqui triste, amargurado, Jesus quer segurar nas tuas mãos e quer te entregar ao Pai, quer te levar diante do Pai e curar todas as tuas feridas. Jesus pega aquele moço pela sua mão e entrega para a sua mão. Quando nós olhamos para esta palavra, o poder da autoridade, irmãos amados, a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1, quando o Senhor vem restituindo a glória de Jerusalém, Jesus, o Senhor nosso Deus, usa o profeta e ele fala para todo o povo. Ele fala: levanta-te, levanta-te. Isso toma-se uma posição diante da presença de Deus, resplandecendo
ajuda, mas cada um de nós somos missionários, cada um de nós somos o porta-voz da palavra do Senhor, cada um de nós somos os mensageiros do Senhor. Então que o Senhor nos últimos dias está dizendo: levanta-te. Sabe por quê? Porque eu preciso de você, que